O cheiro de ovos fritos e pão torrado me recebeu no andar de cima. Minha mãe já tinha arrumado a mesa com a mesma perfeição de sempre, ovos mexidos no ponto certo e um potinho de molho de pimenta ao lado. Era sua maneira de se despedir de mim quando eu ia para o trabalho, uma rotina que se repetia desde os tempos de escola, quando eu saía para os treinos de soldagem. Por um breve instante, me permiti acreditar que aquele gesto significava algo importante. Ficarei fora apenas 2 dias, anunciei, deslizando para a cadeira à sua frente. É só um serviço de manutenção lá no galpão de Brookings, mas o novo emprego começa na segunda. Ela apenas acenou com a cabeça, mexendo o café devagar. Que ótimo, querida. A resposta parecia automática, um reflexo. Seus olhos não saíam do celular. Tentei sorrir, mas ela nem notou. Sei que não é uma empresa grande como a Martex, mas o salário é bom e tenho benefícios integrais, continuei. Finalmente poderei pagar o que devo a você. Mais um murmúrio distante. Ela digitou algo, virou a tela para que eu não visse e voltou a se concentrar no café. Não estrague o momento, pensei. Afinal, ela me deu um teto quando eu precisei, e não tinha obrigação de fazer isso. Quando me levantei para lavar meu prato, ela finalmente me olhou. Dirija com cuidado, disse ela. Pode deixar, respondi. Ela me deu um beijo rápido na bochecha e me abraçou de lado, como se estivéssemos encenando uma peça para uma plateia invisível. Depois, voltou para o celular. Enquanto caminhava para o carro, o sol da manhã projetava sombras longas. Minha bolsa de viagem tilintava com o som das ferramentas. Coloquei-a no porta-malas, sentindo que estava guardando ali não só meu equipamento, mas o início de algo novo. Ao sair da garagem, olhei para trás e vi as cortinas se moverem um pouco. Apenas uma fresta, mas o suficiente. Voltei para casa mais cedo, por volta das 6h32 da manhã. O trabalho terminou antes do previsto, e eu estava ansiosa para deitar na minha própria cama. Minhas mãos ainda exalavam o cheiro de aço quente e borracha queimada, um perfume que me trazia segurança. Mas, ao desacelerar na frente de casa, meu coração gelou. Lá estavam elas, dezenas de sacos de lixo pretos alinhados na calçada. Alguns estavam rasgados, espalhando meias, blusas, cadernos e até minhas luvas de soldagem na grama. Minha bolsa de viagem estava tombada, como se tivesse sido arremessada. O monitor do meu computador, sem nenhuma proteção, estava inclinado contra a caixa de correio. Minha mãe estava lá, segurando o celular como se estivesse gravando um tutorial de culinária. Ao lado dela, Olivia segurava o braço estendido, tirando uma selfie para que seus seguidores tivessem uma visão perfeita da humilhação. Eu podia ouvir sua voz antes mesmo de sair do carro. E lá está ela, de volta de outra viagem a negócios, ainda devendo $8.000 de aluguel. Prestem atenção, pessoal, é assim que a falta de vergonha na cara se parece. Gustavo andava de um lado para o outro, parecendo um segurança sem ter o que fazer. Quando me viu, deu um sorriso de canto, se aproximou de um dos sacos e o chutou com força, espalhando meus livros na terra. Finalmente, ele resmungou. A sanguessuga da família foi expulsa de vez. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Senti como se alguém tivesse cortado o suprimento de ar do meu peito. Minha mãe ergueu o celular e continuou a narração, com a voz polida e cheia de encenação. Luzia Rocha, 29 anos, vivendo no meu porão por meses como uma parasita. Mas não mais. Este é o seu aviso de despejo. Público e permanente. Alguns vizinhos estavam parados, paralisados em suas varandas. A senhora Vieira, do outro lado da rua, segurava a coleira do cachorro com as 2 mãos, com uma expressão indecifrável. O senhor Linton filmava por trás de um arbusto. Ninguém se mexeu, ninguém disse uma palavra. Me abaixei devagar, pegando o livro de capa dura que tinha saído do saco. A capa estava amassada. Alisei-a, coloquei-o de lado e peguei o próximo item. Não chorei. Não gritei. Apenas continuei a guardar minhas coisas no carro,
peça por peça, enquanto a voz de Olivia ecoava atrás de mim, narrando cada passo como se fosse o trabalho dela. Fechei o porta-malas com cuidado e me virei uma última vez. Eles ainda estavam filmando, ainda sorrindo. Aproveitem o show, eu disse baixinho. Em breve, vocês terão notícias minhas. Acabei de fechar a porta de trás do meu carro quando ouvi a porta da varanda bater. Meu pai desceu as escadas, com o rosto vermelho e a mandíbula travada. Sem dizer uma palavra, ele jogou um chaveiro na minha direção. As chaves me atingiram no rosto e caíram na brita. Pegue sua tralha e vá embora, ele latiu. Você não é mais minha filha. Adultos de verdade não vivem parasitando os pais na sua idade. Pisquei, esfreguei a bochecha onde o metal tinha me machucado e me abaixei para pegar as chaves. Não hesitei, não na frente dele. Ele ficou ali, de braços cruzados, esperando alguma cena dramática. Olivia inclinou a câmera para pegar um ângulo melhor. Gustavo andava de um lado para o outro novamente, sorrindo como se fosse um jogo que ele já tinha vencido. Abri a porta do motorista, entrei e a fechei com um silêncio intencional. Antes de ligar o motor, olhei pela janela para os três. Minha mãe, com sua indiferença ensaiada. Olivia, com seu desprezo fabricado. Gustavo, com sua crueldade praticada. E, finalmente, olhei para o meu pai. Ele não desviou o olhar, mas algo pareceu vacilar em seu rosto, talvez confusão, quando eu também não o fiz. Liguei o carro, saí devagar e não olhei para trás. Dirigi sem rumo por um tempo. As ruas familiares do bairro se misturaram em um borrão. Acabei no estacionamento de um supermercado, com os faróis apagados e o motor ligado. Fiquei ali, com as duas mãos no volante. Só quando cheguei ao apartamento de Larissa, com a luz da varanda ainda acesa, me lembrei do envelope. Ele estava no fundo da minha caixa de arquivo por mais de um ano. Um papel grosso, sem remetente, apenas meu nome na caligrafia inconfundível do meu avô. Ele me entregou no hospital, algumas semanas antes de falecer. Ele disse, não abra, a não ser que as coisas fiquem muito ruins. Nunca pensei que precisaria, mas, naquele momento, algo em mim dizia, abra. Deixei minha bolsa de viagem no chão, peguei o envelope e o coloquei sobre os joelhos. Larissa fez chá e o deixou na mesa ao meu lado, depois entrou em seu quarto sem fazer perguntas. Ela sabia que eu falaria quando estivesse pronta. Olhei para o envelope por um bom tempo antes de abri-lo. A aba se soltou facilmente, como se estivesse esperando pacientemente todo esse tempo. Dentro havia uma carta dobrada, vários documentos autenticados e um cartão de visitas de um escritório de advocacia no centro da cidade. A carta era curta, escrita à mão. Luzia, se você está lendo isto, significa que eles fizeram o que eu temia. Não pude protegê-la deles enquanto estava vivo, então estou fazendo isso agora. Coloquei parte da casa, a cabana do lago e o prédio da loja em seu nome. É tudo legal, tudo documentado. Você não deve nada a eles. Nem desculpas, nem silêncio, nem culpa. Isso é para o momento em que eles se esquecerem do seu valor. Vovô. O quarto ficou embaçado. Meus dedos tremeram, não de tristeza, mas de algo mais forte, algo parecido com clareza. Os documentos confirmavam tudo, um fundo de investimento. Meu nome estava listado ao lado de porcentagens, 40% da casa da família, 50% de uma cabana à beira do lago e 35% do prédio comercial onde o negócio do meu pai funcionava. O cartão de visitas no fundo lia Jorge Dantas Advocacia. Na manhã seguinte, liguei para ele. A recepcionista hesitou até que eu mencionei o nome do meu avô, e então me ofereceu um horário no final daquela tarde. O escritório do Sr. Dantas ficava em um antigo prédio perto da universidade. Ele se lembrou de mim imediatamente. Você costumava vir com ele para as reuniões, ele disse. Sempre trazia aquele caderninho de desenho vermelho. Eu apenas concordei com a cabeça. Ele analisou os documentos com a precisão que só décadas de prática podem construir. Quando ele levantou o olhar, sua expressão era ilegível, mas sua voz era firme.
está tudo em ordem. O fundo de investimento foi finalizado antes do falecimento do seu avô. Eles não podem legalmente te remover, vender sem seu consentimento ou alegar ignorância. Se eles estiverem recebendo aluguel ou fazendo empréstimos contra qualquer uma dessas propriedades, eles podem ter um problema maior do que imaginam. Eu me recostei na cadeira, meu coração ainda batendo forte. Estou pronta para prosseguir, eu disse. Ele se inclinou para a frente. Então, vamos começar. A primeira mensagem chegou naquela noite. Olivia, 20h47. Ei, espero que você não esteja brava. A live não foi para te humilhar, foi só para ter conteúdo. Você sabe como o algoritmo funciona. Não respondi. Na manhã seguinte, havia 12 mensagens a mais, 2 ligações perdidas da minha mãe e um áudio de Gustavo. Você está exagerando. Nem foi tão grave. Você sabe como ela é. É só voltar e conversar como uma adulta. Eu encaminhei tudo para o Sr. Dantas. Ao meio-dia, o número do meu pai acendeu na tela. Precisamos que você assine algumas coisas. Sem drama, só papelada. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, apenas instruções, como se eu fosse uma funcionária que perdeu um prazo. O Sr. Dantas respondeu em meu nome com um breve aviso formal de que toda a comunicação futura deveria ser feita através do escritório dele. Ele colocou o advogado da família deles em cópia. Desliguei as confirmações de leitura e deixei o silêncio fazer o trabalho. Passei as horas seguintes arrumando as poucas coisas que eu tinha resgatado. Larissa havia liberado uma prateleira para mim, onde empilhei meus livros, menos da metade da minha coleção, mas já era algo. Dobrei as roupas limpas, posicionei o monitor cuidadosamente ao lado da escrivaninha e olhei para o amassado em sua moldura. Então, peguei uma caneta. Fazia anos que eu não escrevia em um diário, mas naquela noite, abri um caderno em branco e escrevi uma única frase. Eles só me escutaram quando eu parei de me explicar. Depois disso, as palavras vieram com mais facilidade. Não era raiva, nem vingança, apenas observações. O que eu vi nos olhos deles. O que eu não vi em seus corações. O que eu tinha confundido com segurança. O que eu nunca mais deixaria de enxergar. Quando fechei o diário, meu celular ainda vibrava a cada poucos minutos. Áudios de Olivia. Mensagens de culpa passivo-agressivas de Gustavo. Insistências do meu pai. Virei o celular para baixo e o deixei vibrar no colchão. Eles eram barulhentos. Sempre foram. Mas, desta vez, meu silêncio falava mais do que a gritaria deles jamais poderia. O Sr. Dantas ligou 2 dias depois, com a voz calma, mas firme. Terminamos de revisar o histórico de renda das propriedades, ele disse. Seus pais e seu irmão estavam recebendo aluguel da cabana e do prédio comercial. Nada disso foi repassado a você. Fechei os olhos. Quanto? Pouco mais de $50.000. 3 anos de pagamentos de inquilinos. Sua parte nem sequer foi reconhecida. Reconhecida soava como um erro de escritório. Ambos sabíamos que não era. No final do dia, cartas registradas foram enviadas ao representante legal da família, detalhando o valor exato devido e as minhas porcentagens de propriedade. O Sr. Dantas também entrou em contato com os bancos envolvidos nos empréstimos comerciais relacionados ao prédio. Se tivessem aprovado o financiamento sem a assinatura de todos os proprietários, eles também estariam em risco. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era um silêncio atordoado ou ferido, mas calculista. 3 dias depois, Gustavo apareceu no meu novo emprego. Era uma terça-feira tranquila. Eu tinha acabado de sair para o almoço e estava indo em direção ao estacionamento dos fundos quando o vi encostado no meu carro, de braços cruzados, com o celular na mão. Continuei andando, sem parar. Luzia, ele disse, com um tom casual demais. Tem 1 minuto? Eu mantive as chaves firmes na mão, pronta. Ele entrou no meu caminho. Precisamos conversar. Olhei-o diretamente nos olhos. Você está em propriedade privada.
Saia. Ele se aproximou, com a voz baixa e tensa. Você está destruindo a família por causa de uma tecnicalidade. Esse dinheiro não era seu. Quer jogar esse joguinho de advogado? Tudo bem, mas não vai acabar do jeito que você pensa. Não hesitei. Afaste-se do meu carro. Alguns colegas de trabalho apareceram perto da saída. Um deles chamou meu nome. Gustavo se virou para olhar, então recuou, murmurando algo. Não vou repetir, eu disse, pegando meu celular. Isso é assédio. Você precisa ir embora. A segurança me encontrou perto da porta minutos depois. Naquele momento, ele já tinha ido embora. De volta ao escritório, preenchi um relatório de incidente e enviei a filmagem da câmera do estacionamento para o Sr. Dantas. Ele respondeu em menos de 1 hora, anotado e registrado, prosseguindo conforme o combinado. Eles tinham feito o primeiro movimento. Agora, aprenderiam o que era jogar na defensiva. Eles vieram em uma quinta-feira à noite, logo após o pôr do sol. Ouvi a batida primeiro, forte e impaciente, depois as vozes, muitas vozes. Fui até a porta, mas não a abri. A câmera de segurança no meu celular confirmou o que eu já suspeitava. Os 4, minha mãe segurando um lenço de papel, meu pai, de braços cruzados e mandíbula cerrada, Gustavo, encostado na parede, como se aquilo fosse indigno dele, e Olivia, um pouco afastada, olhando para a porta e para o celular. Luzia. Minha mãe chamou, com a voz trêmula. Por favor, querida, só queremos conversar. Isso tudo está fora de controle. Meu pai deu um passo à frente. Abra a porta. Você está agindo como uma criança. Por trás deles, Gustavo murmurou algo que não consegui ouvir. Olivia não levantou os olhos do celular. Não respondi de imediato. Eu queria que eles sentissem o desconforto. Que aquilo os atingisse. Meu pai bateu de novo, mais forte. Somos sua família. Você não pode simplesmente nos ignorar por causa de papelada. Falei claramente, alto o suficiente para que o microfone captasse. Toda comunicação futura deve ser feita através do Sr. Dantas. Vocês já foram informados disso. Houve uma pausa, como se eles não esperassem que eu respondesse. A voz da minha mãe veio em seguida, mais fina. Não precisa ser assim. Podemos resolver isso, só nós 5. Vamos apagar os vídeos. Vamos consertar tudo. Vi pelo vídeo Olivia olhar para o celular e escondê-lo nas costas. Ela não estava ali pela paz, mas por conteúdo. Não vou discutir nada sem representação legal, eu disse. Se vocês permanecerem aqui, vou chamar a segurança do prédio. O rosto do meu pai escureceu. Então, você está se escondendo atrás de advogados agora. Você me disse que eu não era sua filha, lembrei. Gustavo desviou o olhar. Olivia começou a digitar algo. Minha mãe enxugou os olhos, de repente sem ter o que dizer. Eles ficaram lá por mais 1 minuto. Então, saíram devagar, sem uma palavra. Assim que o corredor ficou vazio, tranquei a porta e abri o notebook. O Sr. Dantas acabará de me enviar um novo arquivo, rascunho inicial de negociação de acordo. A oferta veio 2 dias depois. O advogado deles enviou um e-mail para o Sr. Dantas com uma proposta. Eles me dariam a posse total da cabana do lago se eu concordasse em abrir mão de qualquer reivindicação sobre os aluguéis atrasados ou a renda futura do prédio comercial. O Sr. Dantas não hesitou. Rejeitamos, ele respondeu. E reafirmamos nossos termos originais. A cabana valia menos de 1/3 do que me deviam. Eles pensaram que eu cairia na armadilha, que os perdoaria em troca de paz e uma esmola simbólica. Mas eu não estava interessada em simbolismo. Eu queria reconhecimento. Na manhã seguinte, me encontrei com o Sr. Dantas e expliquei o que era importante para mim: um plano formal de pagamento para o aluguel não pago, uma empresa de gestão de propriedades terceirizada para cuidar de toda a renda futura e uma admissão por escrito de que eles tinham deturpado as informações financeiras. Quero isso por escrito, eu disse.
E quero que seja assinado. Ele acenou com a cabeça. Então é isso que vamos exigir. Enquanto as negociações se arrastavam, as rachaduras deles começaram a aparecer. Olivia perdeu mais de 5.000 seguidores em uma semana. Alguém do ensino médio me reconheceu em uma das lives dela e começou a postar os prints que provavam o que tinha acontecido. Alguns de seus patrocinadores a abandonaram. Ela deletou o vídeo do despejo, mas a internet não esquece. O negócio do meu pai também sofreu um golpe. Acontece que um de seus clientes viu um clipe e decidiu não seguir em frente com um projeto. Depois, uma solicitação de empréstimo foi sinalizada. Quando os bancos começaram a revisar os documentos de propriedade, o fundo de investimento veio à tona. Minha mãe parou de me mandar mensagens. Gustavo enviou um e-mail furioso que o Sr. Dantas me encaminhou sem comentários. Olivia tentou ligar 2 vezes. Não atendi. Quando o advogado deles finalmente respondeu, o tom havia mudado. Menos agressivo, mais cuidadoso. Eles concordaram com tudo: pagamentos mensais, supervisão de terceiros e um reconhecimento por escrito assinado pelos 4. Li o documento 2 vezes antes de assinar. Na parte inferior, logo acima do meu nome, adicionei uma frase: a verdade não é traição. É o que acontece quando a encenação termina. Enviei de volta e esperei. A parte final ainda não tinha acontecido. Eles ainda tinham uma coisa a fazer. O apartamento era pequeno, mas era meu. Um quarto, piso irregular e uma corrente de ar na janela da cozinha que assobiava quando o vento soprava. Mas o contrato estava no meu nome, e o aluguel do primeiro mês veio direto do meu salário no novo emprego de soldagem. Sem espaço compartilhado, sem tempo emprestado, sem ninguém filmando na porta. 2 dias depois de me mudar, o envelope chegou. Um cheque. A primeira parcela do aluguel atrasado que eles me deviam. Grampeado a ele, um bilhete dobrado, escrito à mão pela minha mãe. Esperamos poder deixar isso para trás e sermos uma família de novo. Com amor, mamãe. Olhei para o bilhete por um bom tempo. Não porque me emocionou, mas pelo quanto não me tocou. Não havia desculpa, nenhuma responsabilidade, apenas a esperança de que eu esqueceria o que me custou finalmente ser deixada em paz. Coloquei o cheque na minha gaveta. Não respondi. Naquela noite, enquanto desempacotava a última caixa, encontrei meu antigo disco rígido externo. Eu o conectei por hábito, escaneando os nomes das pastas, trabalhos da faculdade, fotos, faturas e, então, vovô aceno. Cliquei em play. Ei, garota, se você está ouvindo isso, acho que eu não estou mais por perto. Mas quero que você se lembre de algo. Você vai ficar bem. Mesmo que eles nunca peçam desculpas. Algumas pessoas só valorizam você quando podem usá-la. E quando você para de permitir isso, eles chamam de traição. Deixe que chamem. Apenas continue sendo você mesma. Fiquei lá por um tempo, deixando a voz dele preencher o quarto. Chega de gritos. Chega de silêncio para ser usado como arma. Apenas o calor constante da voz dele ecoando por um alto-falante emprestado, em um lugar que pertencia apenas a mim. Cliquei em salvar, fiz um backup do arquivo e guardei o disco na gaveta, ao lado do cheque. Obrigada por ouvir a história de Luzia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.